Olá você, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Vamos dar sequência à nossa série de aulas sobre o regimento interno da Câmara dos Deputados, concurso na praça, você estudando, muito concentrado e focado aí, o seu objetivo vai dar certo, tá bom? Então foque, concentre-se, vai dar certo e você vai, quem sabe, ser um aprovado na Câmara dos Deputados nesse concurso. A prova agora é em dezembro, né? Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você a conhecer aqui o nosso canal. Se inscreva, deixa um like no vídeo, compartilhe. Temos uma série de aulas, temos o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, o concurso está saindo em breve. E aí nós estamos aqui gravando essa série de aulas aqui para o Regimento Interno. Então, é a leitura, né? A lei seca. E aí a gente está pontuando alguns pontos que a gente entende que pode ser importante e que você pode observar. Pode cair na sua prova do concurso, tá bom? Leitura da lei seca, regimento do regimento interno aqui da Câmara dos Deputados. Aí você vai me perguntar, professor, por que você não fez ou eu fazer uns slides, sabe? Um slide bacaninho lá seja no Impress, no PowerPoint ou no Press mesmo. Por que você não fez o slide? Eu vou responder para você que a ideia aqui é fazer exatamente a leitura de todos os parágrafos da lei seca e pontuar aqueles pontos que pode ser objeto de prova, da sua prova. Se eu fizer imagina quantos slides eu vou ter que trazer, porque se você sabe, o slide ele não pode ser cheio, né? Cheio de conteúdo fica feio, não é esteticamente, não é nem legal você colocar um monte de coisa no slide. Não, porque que eu achei melhor, pertinente, acho melhor trazer então a lei efetivamente. Então, por isso eu estou trazendo o PDF com a lei mesmo lá do regimento, né? Todos os parágrafos, as alíneas, os artigos, os incisos, tudo lá, tá bom? Então vamos para a lei, vamos aqui para o nosso PDF e dar sequência nossa. Essa aqui é a terceira aula. Nós vamos falar sobre o colegiado de líderes, sobre os líderes no regimento interno da Câmara dos Deputados. Vamos lá. Capítulo 4 dos líderes. E aí, vamos entender o que é o líder, como é que se dá isso, qual é a necessidade, por que líder, o que, que fazem os líderes, né? Então vamos lá. Artigo 9º. Os deputados serão agrupados por representações partidária ou bloco parlamentares, né? Ou bloco parlamentares. O que, que é esse bloco parlamentar? Vamos entender, né? A confusão, que loucura é essa? O que, que é essa representação? Imagine que nós temos vários. O Brasil hoje é um país que tem aí mais de 30 partidos, né? Mais de representações de mais de 20 partidos lá na Câmara dos Deputados. O que acontece? Aí tem um partido pequeno, né? O que, que ele vai? Ele vai juntando com outro partido e formando-se um bloco parlamentar maior. E é assim que faz, os partidos se unem, né? Partidos, por exemplo, o PL se junta com o PSD, o PT se junta com o MDB, e assim vai, é uma mistura, enfim, não necessariamente esses partidos que eu estou dizendo, estou só exemplificando, né? A junção de partido de parlamentares, eles são partidos diferentes, o que, que eles fazem? Eles juntam e montam um bloco parlamentar, com uma representação como se fosse um partido efetivamente, tá bom? E ali cabe, né, e dentro desse bloco parlamentar, ou mesmo do partido, tem um líder, né? Os deputados escolhem alguém que vai representar como líder daquele banco, do bloco ou mesmo do próprio partido, né? Quando a representação atender os requisitos estabelecidos no parágrafo 3º da Constituição Federal. Parágrafo 1º, vamos lá. Cada líder poderá indicar vice-líder na proposição de um por 4 deputados ou fração que constitua sua representação, facultada a designação de um vice-primeiro líder. Ou seja, você pode escolher um vice-líder, né? E os outros vice-líderes. Então, o que, que acontece? Vamos imaginar aqui, ó. Ah, um bloco parlamentar tem aí, vamos colocar 30 deputados, né? 30 deputados se uniram e resolveram fazer, de partes diferentes, montar um bloco parlamentar. O que acontece? Ali, dentro daqueles 30 deputados, vão ser escolhido um líder, né? Eles vão escolher um líder.
E ali eles podem escolher, né, o vice-líder, ele pode indicar vices líderes, vários, né? E aí ele fala, tem uma regra aqui, ó. Por exemplo, são 20, vamos botar aqui 30, né? Eu estou falando 30. 30 deputados faz parte de um bloco. Ó, cada vice-líder tem que ter uma proporção de 1 por 4 deputados. Imagine, quanto dá aí, né? Uma galera 4 vezes 5, 4 vezes 5, 20, 28, 24, 6, 28, ó. Imagine para 32, né? Teria ali uma média aí de 8, né? Tá certo a conta? Tá certo? Vamos fazer de novo aqui, ó. 4 vezes 5, 20, vezes 6, 24, 28, é isso mesmo. Então, ou seja, um grupo de 32 deputados podem ter até 8, né? 7 ou 8 vice-líderes, tá? Então, pode haver, então, nessa representação. E aí eles vão ter uma ordem aí que eles vão se suceder sequencialmente, né? Eles vão organizar lá entre eles. Segundo, parágrafo segundo, a escolha do líder será comunicada à mesa, né, no início da sessão legislatura, no início de cada legislatura ou após a criação do bloco parlamentar, em documentação subscrito pela maioria absoluta dos integrantes da representação. Ou seja, a galera, ó, montou o bloco, fizeram uma assinatura, um documento, ó, esse é o bloco X. E aí, com a maioria deles, vão informar, então, comunicar à mesa, depois da eleição entre eles lá, o líder, né, o cara que vai ser o chefe daquele bloco parlamentar ou partido, né? Parágrafo terceiro. Os líderes permanecerão no exercício de suas funções até que seja feita uma nova designação, né, uma nova indicação de lideranças, né, que venha a ser feito pela respectiva representação. Quarto, o partido que não atenda o disposto do caput do artigo anterior liderança, terá liderança, não terá liderança, aliás, mas poderá indicar um de seus integrantes para expressar, né, a posição do partido no momento de votação proporcional, ou para fazer uso da palavra, né, uma vez por semana por 5 minutos durante o período destinado à comunicação de líderes. Parágrafo 5º. Os líderes e vice-líderes não poderão integrar a mesa, tá? E os vices e os vice-líderes não poderão ser integrantes da mesa da Câmara, da mesa diretora. Parágrafo 6º. O quantitativo mínimo de vice-líderes previsto no parágrafo será calculado com base no resultado final das eleições da Câmara dos Deputados, proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 10º. O líder, além de outras atribuições regimentais, tem as seguintes prerrogativas: fazer uso da palavra nos termos do artigo 66, parágrafos 1º e 3º, combinado com o artigo 89, isso é, inciso foi adaptado nos termos da Resolução 3 de 1991, conforme republicação determinada pelo ato da mesa número 71 de 2005. Inciso 2. Inscrever membros da bancada para horário destinado às comunicações parlamentares é função do líder. 3. Participar pessoalmente ou por intermédio de um de seus vice-líderes dos trabalhos de qualquer das comissões de que não seja membro, sem direito a voto, mas podendo encaminhar a votação ou requerer verificação destas. 4. Encaminhar a votação de qualquer proposição sujeita à deliberação do plenário para orientar sua bancada por tempo não superior a 1 minuto. 5. Registrar candidatos de partido ou bloco parlamentar para concorrer cargos na mesa e atender aos dispostos nos incisos 3 do artigo 8. 6. Indicar à mesa os membros da bancada para compor comissões e, a qualquer tempo, os substituir. São funções do líder, né? Artigo 11. O presidente da República poderá indicar deputados a exercer a função de liderança do governo, composta de um líder e de 20 vice-líderes, com prerrogativas constantes nos incisos 1, 3, 4
do caput 10 desse regimento. Ou seja, esse líder e esses vice-líderes são as prerrogativas, né, dos líderes normais que compõem a bancada, nas bancadas. Ou seja, o presidente da República pode indicar um líder e 20 vice-líderes, né, que vai representar, vai trabalhar os projetos, né, os objetivos do governo lá na Câmara dos Deputados. Artigo 11A. A liderança da minoria será composta de um líder e de 9 vice-líderes, com as prerrogativas constantes também nos incisos, né? 1, 3 e 5 do artigo 10, que são aquelas prerrogativas, né, dos líderes e vice-líderes. Parágrafo 1º. O líder de que trata este artigo será indicado pela representação considerada minoria nos termos do artigo 13. E aí entendemos que minoria, nós vamos falar sobre ela, mas minoria, imagina que a Câmara tem uma série de blocos parlamentares, né, partidos ou blocos parlamentares. Aquele bloco que tiver o menor número de membros de parlamentares, entende-se que ali é a minoria, tá bom? Parágrafo 2º. Os 9 vice-líderes serão indicados ao líder da minoria a que se refere o parágrafo 1º, dentre os partidos que em relação ao governo expressa posição contrária à da maioria. Bom, parágrafo 3º. Aplica-se o disposto neste artigo sem prejuízo de prerrogativas do líder, vice-líder do partido ou bloco parlamentar, considerando a minoria conforme o artigo 13, que a gente vai ver aqui. Capítulo 5º dos blocos parlamentares, da maioria e da minoria. Vamos entender o que é a maioria e a minoria, né? Artigo 12. A representação de 2 ou mais partidos por deliberação das respectivas bancadas poderão constituir bloco parlamentar sob uma liderança comum. Parágrafo 1º. O bloco parlamentar terá, no que couber, o tratamento dispensado por este regimento a organizações partidárias com representação na casa. Ou seja, os blocos parlamentares ele vai funcionar como se fosse um partido. O bloco parlamentar, que une-se vários partidos, ele vai ter o mesmo tratamento, a mesma representação, a mesma importância para a Câmara como se fosse um partido político, né? Ou seja, vamos imaginar aí que tem 10 partidos com poucos deputados. Eles se reúnem, formam um bloco maior e eles podem, de repente, ter a importância de um partido que tenha, de repente, 90 deputados. Né? Ele não imagina que já a soma desses blocos ultrapasse o partido maior, ele terá, então, essa representação e essa importância igual ou superior a um partido grande. Né? 2. As lideranças dos partidos a que coligarem o bloco parlamentar perdem as suas atribuições e prerrogativas regimentais, ou seja, o partido que se juntar, cada partido ele tem a sua representação e seus privilégios, vamos dizer assim. Esses partidos, uma vez que eles se juntam com outro e formam um bloco, eles perdem esse privilégio do partido, né? E passa para o bloco. O bloco passa a ter o privilégio que teria o partido. Quando o partido, por exemplo, vamos imaginar que o Solidariedade, o DEM se junta. Observe que o DEM e o Solidariedade, eles têm vamos dizer assim, uma representação na Câmara, o partido em si. Mas quando esses partidos se juntam, eles perdem as suas, vamos dizer assim, as suas representações e passa para o bloco, tá? Que os passará a compor, beleza? Parágrafo 3º. Não será admitida a formação de bloco parlamentar bloco parlamentar composto com menos de 3 centésimos dos membros da Câmara. O que seria 3 centésimos? Considerando aqui, vamos lá fazer uma conta rápida aqui de cabeça. A Câmara dos Deputados, 3 centésimos. O que é 3 centésimos? 3 de 100, 3, né? A Câmara tem 513, salvo engano. 513 deputados. Dos 513, então vamos lá. 3 de 100 vai dar 3 de 500, dá 15, né? 15 mais, vamos botar ali, vamos colocar 15, 16, né? Ou seja, não poderá ser formado um bloco com menos de 16. Vou colocar aqui 16 deputados. Eles não podem formar um bloco parlamentar com menos do que
17, né? Vamos 16, 17 deputados. Menos que isso não pode formar um bloco parlamentar, tá? Quarto, se o desligamento de uma bancada implicar na perda de quórum fixada no parágrafo anterior, extingue-se o bloco parlamentar. Imagina que o bloco aí tenha 23 ou 20, vamos botar 20, né? 20 deputados compõem um bloco parlamentar. Aí surge uma janela, né? Que tem um período de janela que o pessoal pode mudar de partido, ou criação de um novo partido, e as pessoas, os deputados que estão em um, eles podem sair daquele partido e ir para o novo, ou dentro da janela, né, de migração. O que que acontece? Se esse bloco tem 10, e aí dentre esses 10 aí, alguns integrantes que fazem parte de alguns partidos trocam de partido e esse bloco que teria 20, ele passa a ter 14 só. O que que acontece? Esse bloco ele não pode existir, ele vai ser extinto porque ele perdeu o quórum, né, a quantidade mínima para ser um bloco parlamentar. Parágrafo 5º. O bloco parlamentar tem existência circunscrita à legislatura, devendo o ato de sua criação e a duração posterior ser apresentada à mesa após registro e publicação. Ou seja, os blocos eles vão funcionar, eles têm aquela representação, circunscrição, ele deve funcionar dentro da legislatura ali, né? Terminou a legislatura, se desfaz-se os blocos parlamentares. Parágrafo 8º. A agremiação que integrava bloco parlamentar dissolvido ou de que dele se desvincular, não poderá constituir ou integrar outro na mesma sessão legislativa. Ou seja, eu saí de um bloco, eu não posso naquela mesma sessão já partir para o outro bloco. Eu vou ter que esperar a próxima sessão, tá? Nono, a agremiação integrada a um bloco parlamentar não poderá fazer parte de outra concomitantemente. O que é isso? Isso quer dizer que os caras que compõem um bloco parlamentar, vamos imaginar que os deputados do PSB, eles não podem compor um bloco com o PT e, ao mesmo tempo, fazer uma composição com o MDB. Ou seja, os partidos que faz parte de um bloco é só de um bloco, ele não pode fazer parte de outro bloco parlamentar. É um ou outro e não um e outro, tá bom? Só pode fazer parte de um bloco parlamentar. Se você quer participar de outro bloco, você tem que desvincular de outro para que migrar para o outro, tá bom? Não pode participar de dois blocos ao mesmo tempo. 10. Para efeito para efeito do disposto no parágrafo 4º do artigo 8º e artigo 26 deste regimento, a formação de bloco parlamentar deverá ser comunicada à mesa até o dia 1º de fevereiro, né, do primeiro ano da legislatura com relação às comissões e ao primeiro biênio mandato da mesa, e até o 1º de fevereiro da terceira legislatura, na legislatura do terceiro ano da legislatura, com relação ao segundo biênio do mandato da mesa. Artigo 13. Constitui-se maioria, vamos lá, constitui-se a maioria, o partido ou bloco parlamentar, integrante pela maioria absoluta de membros da casa. Ou seja, o que é maioria? O bloco ou o partido que tem o maior número de deputados, tá? Consideram-se minoria a representação imediatamente inferior que, em relação ao governo, expressa a posição diversa à maioria. Então, imagine aqui, pela lógica aqui, né, o partido, a representação que tem o maior número de deputados é a maioria. Considerando minoria a representação imediatamente inferior, ou seja, aquele que tem menor número em relação ao maior, né? Ele é o bloco que pode ser representando ali a minoria. Parágrafo único. Se nenhuma representação atingir maioria absoluta, assume-se as funções regimentais constitucionais
da maioria, o partido ou bloco parlamentar que tiver o maior número de representantes. Beleza? Falamos e entendemos sobre as composições de líderes, bloco parlamentar, maioria e minoria. Beleza? Deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Esse foi mais um vídeo da nossa série Lei Seca do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. A vaga pode ser sua. Vamos estudar, vamos focar.